No mês de março desse ano lançou um filme excelente chamado Ressurreição. E obviamente contém spoilers. Então, mas eu não vou falar o desfecho final. Só vou falar algumas coisinhas para te dar o gostinho de assistir, porque eu aconselho todos a assistirem esse filme. Fica por aí, valeu! Eu vi dois fatos que são irreconciliáveis. Um homem morto, sem dúvida. E esse mesmo homem vivo outra vez. O que assusta você? Estar errado. Apostar a eternidade nisso. Esse filme Ressurreição é um filme muito emocionante, porque ele não é um filme evangélico, um filme cristão. Então isso dá mais credibilidade ainda, porque ele trata da ressurreição de Cristo. É como se fosse uma continuação daquele filme do Mel Gibson, né, Paixão de Cristo. Então agora foi a Paixão de Cristo, ele foi crucificado e depois vem o relato da sua ressurreição. É onde um soldado romano, ele é contratado por Pôncio Pilatos para quê? Para achar o corpo de Jesus, porque obviamente ninguém vai acreditar na ressurreição, ninguém acreditava naquele tempo. Então o que eles fizeram? Começaram a achar que os cristãos tinham roubado, que tinham sumido, isso e aquilo. Então ele chama esse soldado romano, que é um soldado cético, um soldado que não acredita em nada, não tem religião, e começa a procurar o corpo de Cristo. Só que no momento em que ele começa a procurar o corpo de Cristo, ele se depara com uma série de situações. Ele entrevista os cristãos, ouve o testemunho de cada um, vê a alegria. É muito emocionante esse filme. E aí, obviamente, ele vai chegar à conclusão que você vai assistir o filme para descobrir o desfecho e a conclusão que ele vai chegar. E vai ser um filme que vai edificar muito a sua vida. Eu aconselho todos a assistirem esse filme. E aí é muito emocionante ver ele perseguindo o corpo de um Cristo que na verdade não existe, porque ressuscitou, já está na glória junto com o Pai, e mostra as aparições de Jesus, mostra os discípulos, o relacionamento com eles. É um filme muito bom. Outro fato muito interessante é que eles citam que os sacerdotes foram lá e compraram, subornaram os guardas para poder falar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E não sei se você sabe, mas está na Bíblia. Depois você lê lá. Evangelho de Mateus capítulo 28. Fala que os sacerdotes, o pessoal lá da cúpula dos sacerdotes judeus subornaram os guardas para poder falar que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. E obviamente aí não iam aceitar a ressurreição. Outra coisa muito interessante desse filme é na hora que Tomé chega ali na cena onde Jesus está após a ressurreição, ele mostra as mãos. E ao invés do furo estar na palma da mão, como é de tradição de outros filmes e outras pinturas e artes, ele está nos pulsos. Por quê? Se ele fosse furado na palma da mão, provavelmente a carne dele ia se rasgar, não ia aguentar o peso do corpo. Então eu entendo, e pelos estudos que a gente fez, inclusive alguns estudos que eu vi, fala que foi feito no pulso. Exatamente para quê? Para poder suportar o peso do corpo dele. Então eu achei isso muito verdadeiro e muito coerente também. Foi muito interessante. Só teve uma parte lá que eu discordei, que foi na hora que ele entrou no sepulcro, ele pegou um lençol e olhou. E ali tinha o rosto de Jesus. Eu identifiquei ali que ali era o Santo Sudário. Eu não sei se vocês conhecem, mas a história do Santo Sudário era aquele pano que envolveu Jesus. E aí o sangue foi e desenhou um rosto. E o rosto de Jesus ficou popularmente conhecido por essa imagem. Mas, segundo estudos que nós vemos, o Santo Sudário não pode ser verdadeiro por uma série de fatores que eu não tenho tempo de falar aqui. Mas o principal está lá no Evangelho de João, fala que o pano que envolvia o rosto de Jesus e a sua cabeça estava deixado à parte. Então o que acontece? O Santo Sudário é um tecido único que pega o corpo todo. Então, fora as provas científicas, que a gente não precisa nem ir além, só você ler a Bíblia. Mas foi muito legal o filme, o desfecho dele, a conclusão que esse soldado romano chegou, também é muito interessante. Fica aí a dica, ótimo filme, valeu!